Quando todas as relações terminam do mesmo jeito, ainda é só azar? A história de hoje é bem profunda e eu acredito que muita gente vai se reconhecer nela. Tentarei não emitir minhas opiniões durante a leitura, porque eu tenho muita coisa para falar dessa situação. Essa história chegou para mim através da minha DM, certo? E os nomes e algumas situações foram adaptadas para preservar quem me enviou. Bora lá. Oi, Nath. Eu sou a Bia e me considero uma mulher atraente. Eu me cuido e tenho um bom papo, sou divertida, gentil e atenciosa. Sempre fui uma pessoa que vive e sente tudo intensamente, principalmente quando se trata de relacionamento. Quando eu gosto, eu me entrego. Já tive alguns relacionamentos, mas sempre tive certa dificuldade porque eu preciso criar vínculos antes de sentir desejo sexual. Eu preciso de intimidade, confiança e afeto. Eu preciso conhecer a pessoa. Por causa disso, quase sempre acabei me envolvendo com pessoas que já faziam parte da minha vida. Amigos, colegas de trabalho, pessoas da faculdade. Eu nunca soube o que é olhar para uma pessoa pela primeira vez e pensar: eu quero transar com ela. Nunca entendi como algumas amigas conseguiam conhecer um cara na balada e simplesmente ficar com ele. No começo, isso me frustrava bastante. Eu me sentia diferente e durante um tempo cheguei a pensar que havia algo de errado comigo. Depois, pesquisando, eu descobri que existe um termo para pessoas que funcionam dessa forma, demissexual. Com o amadurecimento, aprendi a respeitar meu jeito. Cada pessoa funciona de uma forma e está tudo bem. Há pouco tempo, eu assisti um filme que me fez refletir sobre todas as relações que eu já tive. E algumas coisas começaram a fazer sentido. Percebi que em alguns relacionamentos afastei pessoas de quem gostava por medo de ser abandonada. Eu sempre me considerei muito decidida nas minhas relações. Eu sabia o que queria, sabia os meus limites e até onde eu estava disposta a ir com cada um dos meus parceiros, mas sempre senti que era eu quem me esforçava para a relação dar certo. Eu tento me consolar pensando que simplesmente não era para ser, que algumas pessoas foram livramento e que antes só do que mal acompanhada. Mas, Nath, depois de tantas vezes ouvindo de mim mesma que não era para ser, isso começa a cansar, esgota. Às vezes eu sinto que eu perdi muito tempo sendo abrigo para pessoas que me tratavam apenas como um lugar confortável para ficar enquanto era conveniente. Eu sempre acolhi, me fiz presente, eu me importava, mas eu nunca tive a sensação de que alguém pegava a minha mão e dizia: fica, eu também quero construir isso com você. Nunca me trataram da forma que eu esperava e que meu coração ansiava. Eu só queria ser amada de verdade e saber que eu sou a escolha de alguém. Queria saber que existe alguém que olha para mim e tem certeza de que quer estar comigo. Nath, será que eu não mereço viver um relacionamento assim? Bia, eu sinto muito que você se sinta dessa forma e eu acredito que isso deva trazer muito sofrimento para você e impactar demais a sua vida. Mas eu tenho algumas coisas para te falar e eu espero que você e quem se identificou, esteja preparado para ouvir, né. E lembrando, aqui o meu convite é sempre para a reflexão e para a autoanálise. Então assim, Bia, merecer, você merece, mas eu não tenho certeza de que essa é a pergunta que você deveria se fazer. Será que realmente ninguém escolheu você? Ou será que por medo de descobrir que não seria escolhida, você nunca ficou emocionalmente disponível tempo o suficiente para correr esse risco? Eu acho que esse é um questionamento muito válido e que você precisa começar a fazer. Porque, para mim, existe uma certa contradição quando você diz que sempre soube muito bem o que queria, que sabia até onde estava disposta a chegar, mas, ao mesmo tempo, admite que afastava pessoas por medo de ser abandonada. Percebe? Você quer que dê certo, mas tem medo de não dar. Então, você se arma, controla o que está disposta a investir emocionalmente, fica atenta aos sinais de rejeição e já começa a se preparar para perder. E muitas vezes antes mesmo de ter alguma coisa para perder. E eu não estou dizendo que os seus relacionamentos anteriores não deram certo por sua culpa. Não é isso. Alguns parceiros podem ter sido confusos, né? Estarem emocionalmente indisponíveis, serem incompatíveis com você ou simplesmente não terem desejado construir a mesma coisa que você. E isso acontece e faz parte da vida. Mas existe uma pergunta que você precisa começar a fazer. Será que eu venho escolhendo pessoas que não conseguem me escolher? Porque isso também acontece. Quando existe um medo muito grande de abandono, a pessoa pode acabar se envolvendo repetidamente em relações nas quais ela nunca se sente completamente segura. E sem perceber, recria um cenário que já conhece. Depois olha para tudo aquilo e pensa:
Tá vendo? É sempre assim, no fim ninguém fica. E isso é bem doloroso, mas também pode ser extremamente confortável. E quando eu digo confortável, eu não estou dizendo que é algo bom, eu estou dizendo que é algo conhecido. Às vezes, aquilo que nos machuca é também aquilo que sabemos viver. E o conhecido pode assustar menos do que uma relação realmente segura, porque segurança, ela também exige vulnerabilidade, exige que você baixe a guarda e esteja disposta a correr riscos sem fugir antes. E teve outra coisa no seu relato que me chamou muita atenção. Você disse o seguinte: às vezes eu sinto que eu perdi muito tempo sendo abrigo para pessoas que me tratavam apenas como um lugar confortável para ficar enquanto era conveniente. E aí eu preciso te perguntar: mas quem foi que te colocou nessa posição? Foi uma exigência dessas pessoas ou, na ânsia de fazer tudo dar certo, você foi se colocando nesse lugar? Uma coisa é alguém explorar a sua disponibilidade. Outra coisa é você perceber que oferece muito mais do que recebe e ainda assim continuar ficando. Se repetidamente você aceita ser o colo emocional, a companhia, o quase relacionamento, a quase escolha, chega um momento em que você também precisa se perguntar: por que que é que eu continuo permanecendo em relações que me oferecem menos do que aquilo que eu digo querer? E aqui entra uma coisa muito importante. Ser escolhida não é convencer alguém a escolher você, porque você pode ser maravilhosa, estar disponível, ser amorosa, parceira, engraçada, sexualmente compatível, e ainda assim alguém pode não querer construir uma vida com você. Isso dói, mas não diminui o seu valor. Para mim, o problema começa quando você, para não perder aquela pessoa, você aceita permanecer no lugar da dúvida, esperando que algum dia seja promovido ao lugar da certeza. E é aí que muita gente se perde. Essa ideia de que existe a pessoa certa, que olha para você e simplesmente tem certeza absoluta desde o primeiro momento, é muito mais um filme da Disney do que relacionamento adulto. Na vida adulta, o que existe são duas pessoas suficientemente compatíveis que decidem se escolher e que estão dispostas a trabalhar juntas para construir alguma coisa. Relacionamento exige escolha, trabalho e principalmente reciprocidade. E exige também saber ir embora quando só um está construindo. Eu acho que você não precisa aprender a fazer ninguém escolher você. Você precisa aprender a não permanecer onde precisa implorar para ser escolhida. E eu disse desde o início que faria você e quem se identificou com a sua história a se questionar. Refletir também significa sair um pouco do papel de vítima, daquele que só sofre ação, e assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. A gente só evolui à medida que se questiona e entende o que está repetindo e aceitando. Você não pode controlar quem vai escolher você, mas pode escolher onde fica e aquilo que aceita. Você também pode escolher não chamar de relacionamento aquilo que só existe porque você está sustentando sozinha. E, principalmente, pode aprender que ser rejeitada por alguém não significa que existe alguma coisa de errado com você. Bia, você finalizou seu relato me perguntando se você merece viver um relacionamento em que seja amada e escolhida. Claro que você merece, Bia. Só que antes de encontrar alguém disposto a escolher você, existe uma escolha que você mesma precisa fazer. Parar de escolher relações em que você nunca se sente escolhida. E vocês acham que existem pessoas que nunca são escolhidas? Ou existem pessoas que, sem perceber, escolhem repetidamente quem não consegue escolhê-las? Deixe aqui nos comentários. Fique com Deus e até a próxima história.